Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos, uma saudação a todos vós, uma saudação a todos aqueles que celebram conosco através do posto emissor do Funchal. Greetings to you all. Welcome to our community. Let us celebrate the Eucharisty. Let us joyfully celebrate the Lord's Day. Nesta missa, vou rezar em sufrágio pelos nossos irmãos que partiram na esperança da ressurreição, por Joaquim e Filomena Jesus, João Eliodoro Caires Fernandes Figueira, na missa do seu 30º dia, e Manuel Porfírio Gomes Camacho, João de Caires Capelo, o 4º aniversário do seu falecimento, e Maria Ernestina Gonçalves Abreu Capelo, Miguel Lourenço e família, António Nóbrega e família, Manuel Lessa Correia e Maria de Lessa Correia, Carlos de França Dória, Carmen Maria Ruiz da Silva e Silvano da Silva Ruiz, Anabela Rodrigues e Martinho Fernandes Correia, Maria José Rodrigues, Maria Nazaré Garcias, Elvira da Assunção Faustino Lares, no 1º aniversário do seu falecimento. E rezo também uma intenção particular, uma intenção por Maria José Soares Henriques e família, ação de graças pela saúde de João Figueira Lopes, ação de graças pela saúde de Ricardo Figueira Lopes, pelas almas do purgatório, pelo Dr. Pita, e a intenção por Agostinho de Freitas Rodrigues de Tancur. Irmãos, e para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa, vamos todos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, atendei, Senhor, as orações do vosso povo, dai luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu, não voltam para lá sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer. Assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caros irmãos, quero muito agradecer o grande donativo que a nossa paróquia entregou para a Diocese, para que a Diocese já enviou para a Caritas Nacional da Venezuela. Da nossa paróquia, em todas as missas do domingo, nós recolhemos 12.000 euros. Eu nunca não me lembro de nenhum ofertório nesta igreja ter sido tão generoso. É realmente algo extraordinário. Pode ser uma pequenina gota para tantas necessidades, mas foi fruto do nosso amor, da nossa generosidade e espero que, junto a tantos outros gestos, possa realmente ajudar a muita gente que está a passar por grandes dificuldades. Muita gente não só perdeu a vida, mas muitos perderam a família, a casa, o carro, o local de trabalho. E por isso é inimaginável sequer o que é tanta dor e tanta preocupação e tanto sofrimento. Que o Senhor os abençoe, que haja muita solidariedade e que o próprio país se organize também para cuidar do seu povo. Caros irmãos, hoje a palavra de Deus, toda ela nos fala da palavra, da própria palavra. E sabemos que a missa tem duas mesas. A mesa da palavra, chamada ambão. Ambão é uma palavra esquisita, mas quer dizer um lugar elevado para proclamar, projetar a palavra de Deus. E este móvel aqui chamado ambão. Depois temos o altar, que é a mesa da Eucaristia. A palavra e a Eucaristia juntas fazem a celebração da missa. E por isso precisamos da palavra para ir nos alimentando, preparando o nosso coração para depois passar para reconhecer o Senhor no gesto da fração do pão. E vemos aqui na primeira leitura do profeta Isaías
Ele vai falar da palavra de Deus como se fosse uma chuva, um orvalho que cai, ou a neve que cai do céu e vai germinar a terra. E não volta no ciclo da água, não volta para o céu enquanto não cumprir a sua missão. E é realmente algo importante porque percebemos que a própria palavra, ela tem vida, ela é eficaz, não depende apenas só das nossas capacidades para acolher, ela própria vai fecundar, alimentar, nutrir a nossa fé. E a leitura do Evangelho vai-nos dizer que Jesus, reparem, parece que estamos mesmo no verão, Jesus vai sentar-se à beira-mar, devia estar também calor, como nestes dias de calor do nosso verão, e tanta gente, toda a gente quer ouvir Jesus, e Jesus fala muitas parábolas, histórias da vida corriqueira das pessoas, mas depois que reenvia para a vida cristã, para falar do Pai, do Reino dos Céus. E Jesus vai contar esta parábola muito conhecida por todos nós, desde que andávamos no bairro da nossa catequese, quem não se lembra desta parábola do semeador. E uma das coisas que me capta logo a atenção, que acho muito bonito, é Jesus fala de Deus como um semeador. E o semeador, quem é que nunca plantou, nunca lançou uma semente à terra? Quem semeia espera colher. Quem semeia é uma pessoa de esperança, porque espera que aquilo vai germinar, vai crescer, vamos cuidar, até dar frutos ou flores, o que for que nós queremos e precisamos. E isto é muito bonito falar de Deus desta maneira, porque Deus tem esperança. Deus olha para nós e não vê muitas vezes as limitações que nós vemos, as fragilidades que nós vemos. Deus olha para nós e vê, olha que terreno bom para germinar a semente, que é a minha palavra, que é o meu amor, sou eu mesmo. Reparem, a palavra de Deus não é apenas um livro que nós vamos lendo sempre e que é muito antigo, foi escrito há 2000 anos atrás. Não é isso. A palavra de Deus é o próprio Deus, que se quer comunicar, que se quer dizer, que se quer transmitir, que quer se aproximar de nós, que quer relacionar-se connosco, que quer habitar ao pé de nós. Esta é a beleza da palavra. Não, reparem que a Igreja não transmite apenas um conteúdo, uma informação, uma ideia. Não. Nós transmitimos o próprio Deus que quer entrar em relação connosco. E esta é a beleza da palavra. Muitas vezes alguém diz, Padre, eu rezo, eu falo com Deus, mas Ele não fala comigo. Então a palavra de Deus, quando a lemos, não é o próprio Deus que está a falar connosco. E que com atenção podemos retirar da própria palavra tão importante luz para governar a nossa vida, ordenar a nossa vida e dar-nos força, meter a nossa fé para continuar a nossa caminhada de vida cristã. A palavra de Deus é muito importante. Ela move, ela sara, ela converte, ela fere, ela anima, reanima, faz-nos ressuscitar sempre de novo, ela nos recria sempre de novo. Não é apenas um Deus que nos criou, mas é um Deus que nos recria sempre pelo seu amor e pela sua presença, também através da palavra de Deus. E Jesus vai contar esta parábola de um semeador que saiu a semear. E ele não lançou uma sementinha só, só uma semente. Não. Vemos aqui que ele vai lançar semente em abundância. O Deus esbanja, não, é o seu amor ilimitado. Não é uma coisinha, uma sementinha aqui, uma sementinha lá. Não, é a abundância da semente. É o seu amor que quer abraçar-nos a todos nós. Deus quer ser acolhido. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer nos abraçar com o seu amor. Agora, vai depender também um pouco da maneira como acolhemos a palavra. É interessante que Deus não quer nos salvar sem a nossa participação. Ele nos criou sem a nossa participação, mas agora não nos quer salvar sem também contribuirmos algo, nem que seja pouco, para que a nossa própria salvação. E então Jesus vai dizer que aquela terra, aquela semente, primeiro caiu no caminho. E no caminho, coitada da semente, aquela terra batida, terra pisada, não tem capacidade de acolher a palavra dura. Muitas vezes é assim o nosso coração. A palavra é semeada, mas muitas vezes cai no caminho.
e ela não tem capacidade de perfurar e acaba por ser comida pelos pássaros. A força do mal não quer que nós escutemos a palavra de Deus, não quer que a palavra seja acolhida para transformar as nossas vidas. E por isso muitas vezes a palavra cai na dureza do nosso coração e é impossível ser transformados por ela. Não temos capacidade, o nosso coração está muito duro. Outra palavra foi cair em pedras. Coitada, a semente no meio das pedras. Ainda começou a germinar um bocadinho, mas como não tinha terra, veio o sol e abrasou aquelas pequeninas plantinhas. O que quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós escutamos a palavra e até ficamos entusiasmados. E vamos à missa e dizemos: é hoje, vou mudar a minha vida, é hoje, a partir de segunda-feira vou ser diferente. O que é que acontece? É que chega a segunda-feira, a gente já acorda sem entusiasmo, é entusiasmo do domingo de escutarmos a palavra e transformar a vida, agora já arrefeceu, e por isso Jesus diz que esta é uma semente que cai nas pedras, até começa a germinar, mas depois, coitada, morre porque não tem terra, não tem substrato para fazer germinar aquela semente. E assim muitas vezes é o nosso coração feito de entusiasmos, às vezes só com arrepio da pele, mas não chega à profundidade para poder germinar aquela palavra. Finalmente, Jesus diz que a semente cai sobre espinhos. E o que é os espinhos? Se eu plantar no meio do silvado, é impossível. E o que é que significa os espinhos aqui? Significa o nosso coração cheio de tanta cantilharia, tanta coisa, tafolhado de tantas coisas, que a palavra fica sufocada, não tem espaço, não há muitas vezes espaço para Deus. Há tantas coisas importantes na vida, tantas urgências, tantas correrias, e muitas vezes Deus vai ficando para longe, de parte, é descartado, porque não é urgente, porque não é importante, porque estamos cheios de tantas coisas e não lhe damos a devida espaço, a devida importância. E assim o nosso coração está cheio de silvado. Mas, graças a Deus, que esta história não vai acabar mal. Esta história vai acabar de dizer que há um bom terreno, que a semente vai germinar, vai dar muito fruto, abundante fruto, um exagero, 100, 60, 30, um exagero da germinação desta semente, para dizer que também, muitas vezes a palavra cai no nosso coração e vai germinar e dar muito fruto de obras de misericórdia. Vamos pedir ao Senhor, para terminar, que transforme o nosso coração num terreno bom, que possa receber, acolher o próprio Deus que vem à nossa vida e deixar que Deus faça maravilhas em nós e através de nós, para o mundo e para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Caríssimos irmãos, elevemos a Deus as nossas orações, dizendo todos: escuta, Senhor, a nossa oração. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra que os semeadores vão semeando dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Escuta, Senhor, a nossa oração. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Escuta, Senhor, a nossa oração. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Escuta, Senhor, a nossa oração. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja conhecido o seu trabalho, e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Escuta, Senhor, a nossa oração. Todos nós reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. Escuta, Senhor, a nossa oração. Atendei com bondade, Senhor, as nossas orações, ouvi as preces da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação, oferta do vosso povo. Fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus rico de misericórdia, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças por Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-te homem pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e habitou no meio de nós. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição: Joaquim e Filomena Jesus, João Eliodoro Caires Fernandes Figueira e Manuel Porfírio Gomes Camacho, João de Caires Capelo e Maria Ernestina Gonçalves Abreu Capelo, Miguel Lourenço e família, António Nóbrega e família, Manuel Lessa Correia e Maria de Lessa Correia, Carlos de França Dória, Carmen Maria Ruiz da Silva e Silvano da Silva Ruiz, Anabela Rodrigues e Martinho Fernandes Correia, Maria José Rodrigues, Maria Nazaré Garcias, Elvira da Assunção Faustino Lares. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Alegres e confiantes, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo guardam a vida.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, quero desejar um bom domingo a todos vós, a todos, e desejar uma boa semana e também desejar boas férias para quem está de férias. Aproveitem bem. E a bênção de Deus sobre todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, construí a paz, e o Senhor vos acompanhe.